Paz de Deus, meus irmãos, irmãs, que bom estar aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos nesta noite, eu estou muito feliz com Jesus, porque o Senhor tem sido maravilhoso em minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E quando tenho esta oportunidade, eu tenho prazer em dizer que estou feliz com Jesus. Amados irmãos, hoje eu trago a saudação dos irmãos ali de Palmares, manda saudar toda a igreja com a paz de Deus. Amém. Passei um dia muito feliz, tivemos surpresas e foi muito bom esse final de semana. E está cedo, né? Está terminando aqui o final de semana para mim, mas maravilhoso. O Senhor tem feito grandes maravilhas em nosso meio. E nós, amados irmãos, somos acostumados de viver de coisas poucas, não é de muitas coisas, aos nossos olhos, mas para Deus é de grande valor, né? Hoje a nossa irmã desceu as águas, não era o meu projeto, mas Deus sabe como trabalhar, e não era o meu, mas era o de Deus. Então, a Bíblia diz para nós que é melhor nós obedecer a Deus do que os homens, né? Então, fizemos a vontade do Senhor, e foi maravilhoso, e por isso eu estou feliz nessa noite, e de encontrar os irmãos aqui também feliz. Glória a Deus, cantando, louvando o Senhor. Irmãos, nos resta pouquinho tempo para nós desfrutar dessas maravilhas. Só perde quem não vem, só perde aquele que fica em casa. Mas como os crentes gostam de ficar em casa hoje. Irmãos, a igreja ainda continua sendo o nosso melhor lugar do mundo para nós estarmos, segundo a nossa casa. Então nós precisamos pegar o melhor. Então, amados irmãos, mas é assim mesmo. Isso aí vai ser pouco tempo. É só até Jesus voltar. Jesus voltando, tudo isso acaba, normaliza. E aí nós vamos estar com o Senhor diariamente, dia e noite, louvando o Senhor. Amém? Bem, vamos à palavra do nosso Deus nesta noite. Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Nós vamos ler em Atos, do capítulo 17, o versículo 23. Glória a Deus. Atos, no capítulo 17, versículo número 23, aleluia. Mas eu quero dizer aos irmãos que estão aqui nesta noite, abra o seu coração. Não esperem que a palavra vai falar o que você quer ouvir. Peça para o Senhor falar com você. Porque às vezes nem sempre o que nós queremos ouvir é o que resolve o nosso problema. Nem sempre o que nós gostaríamos de ouvir é o que vai nos alicerçar. Às vezes uma palavra que nós não esperamos é esta que o Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Todos os irmãos acharam? Deu glória bem alegre para Jesus. Aleluia, esse Deus é maravilhoso. O Atos, do capítulo 17, o versículo 23, diz assim para nós: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eis
pois, que vós honrais, não conhecendo, e o que eu vos anuncio, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Amém? Senta na presença de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero nessa noite convidar você para nós navegar na palavra de Deus nessa noite, na presença do Espírito Santo. Depois de passar um sábado cansativo, não foi? Um domingo, chegamos à hora de ouvir a gloriosa palavra de Deus. Depois de cantar hinos de louvores, de ouvir testemunhos, cânticos, louvando e agradecendo o nosso Deus, é esse Deus que eu quero anunciar nessa noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nós encontramos na palavra do nosso Deus algumas viagens desses homens heróis, homens fortes, homens na presença do Senhor como nunca houve. Algumas viagens, alguns passeios, alguns trabalhos, e nós deparamos com essa palavra em que este homem, um dos maiores evangelistas da época, Paulo, pregador do Evangelho sem curva e sem engano, passeando em uma das suas viagens na cidade de Atenas, querendo conhecer as pessoas e também o lugar, ele tinha curiosidade em conhecer. É como nós chegamos de Paraná e nós começamos a andar nas ruas, ou saímos daqui, vamos a Porto Velho, e lá nós começamos a andar nas ruas. Eu quero conhecer a cidade. E aí começamos a andar e começamos a analisar. Quando nós chegamos numa cidade, nós lemos muito, porque nós ficamos com medo de perder, e nós começamos a ter placa para a gente saber onde estamos passando. E esse homem não foi diferente na rotina dele, a viagem dele. Ele chegando, amados irmãos, nessa cidade, aonde deveria ser anunciado a palavra de Deus, e aonde estava sendo anunciado o maior evangelho da época, a palavra de salvação estava sendo anunciado, e o pessoal chamava ele de louco de tantas palavras, porque ele falava, ele discutia nas sinagogas, mostrando, fazendo com que aquele povo poderia conhecer o Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. Ele querendo mostrar o poder de Deus, daquele Deus que não era um Deus de engano, a qual aquele povo servia na época. E diante de vários altares, ou posso dizer, vamos trazer isso para várias placas, como se fosse tabernáculo, assembleia, metodista, batista, congregação, e foi indo, vamos dizer assim. E esse homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio das maravilhas de Deus, homem que quando ele abria a boca para falar, o Espírito Santo de Deus possuía aquela pessoa a qual ele estava falando, tomava sobre aquela pessoa, e ele se entendia perfeitamente o que Deus queria da vida do ser humano. E esse homem, subindo pela rua, olha aquela placa, o Deus desconhecido.
E Jesus mesmo não era anunciado naquela cidade. Era anunciado outros deuses, outras maneiras de servir. O Deus trovão, Deus isso, Deus aquilo. Meus amados irmãos, o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, que esse homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, ele chega na cidade e chama a atenção, chama a sua atenção aquela placa ao Deus desconhecido. Ele diz: mas esse Deus é o que eu conheço, esse Deus é o que eu sirvo, esse Deus é o que eu falo, esse Deus é o que eu quero mostrar para vocês, a qual vocês não creem nele, não adoram. Ele é desconhecido para vocês, mas é conhecido meu. E dessa forma ele começa a pregar o Evangelho naquela cidade, ou melhor, continua pregando, porque nessa viagem ele já tinha feito através do Espírito Santo várias maravilhas por redor daquela cidade. Meus amados irmãos, Paulo, por que ele anunciava com tanta coragem aquele Deus, esse Deus que nós servimos? Porque ele tinha certeza do que estava falando. Chamaram ele de barulhento. É uma palavrinha diferente aqui, mas ninguém enrola para falar ela. Mas era barulhento, ele estava fazendo barulho, falando demais. E ele não preocupou com isso não, ele continuou a viagem. Ele tinha certeza de quem ele tinha crido. E de repente ele começa a pregar o Cristo, o Salvador do mundo, aquele que você crê, meu irmão, aquele que você crê, minha irmã. Ele começou a anunciar o Evangelho com toda a força do seu pulmão, porque ele tinha certeza do que ele estava falando. E nós, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, o Evangelho ele está tão banal, o Evangelho ele está tão de qualquer maneira, que nós temos vergonha de anunciar esse Deus importante que nós servimos. Nós temos muitas das vezes vergonha de anunciar e dizer que esse Jesus salva, que esse Jesus cura, que esse Jesus liberta, que esse Jesus faz o homem sair da profundeza do abismo, que esse Jesus ele tem poder para transformar as vidas. Nós temos vergonha de dizer, nós temos vergonha de falar, nós temos vergonha de anunciar. E Paulo começou a anunciar essa palavra. Paulo começou a anunciar o Evangelho. Ele começou a anunciar Jesus, mostrando para que veio. Ele começou a falar para ele: olha, esse Deus em que vocês não conhecem, eu conheço, eu posso dizer, eu sou testemunhas vivas, eu sou aquele homem que estava perseguindo o povo de Deus, e lá desceu um clarão e fez com que ficasse cego, e ali o Senhor falou comigo, salvou a minha alma, e é por isso que hoje eu tenho o prazer de anunciar esse Deus Salvador, esse Criador. Se tiver muito alto, os irmãos podem baixar um pouquinho. E ele continuou pregando a palavra. E qual é a diferença daquele Deus que Paulo estava pregando do que Deus que você serve hoje? Qual é a diferença? Nenhuma diferença. Nós cremos no mesmo Deus. A diferença que tem é que ele tinha coragem de falar a verdade, e nós nos acovardamos diante de Deus. A diferença que tem é que Paulo pregava e anunciava um
Salvador. E nós hoje queremos se esconder muitas das vezes, principalmente, amados irmãos, se for alguém que nós gostamos ou alguém que gosta de nós, às vezes nós ocultamos de falar a verdade para não aborrecer. E isso está afundando o Evangelho. Às vezes nós não queremos falar a verdade para o nosso filho, para ele não entristecer conosco. Às vezes nós não queremos falar a verdade para a nossa filha, para ele não entristecer conosco. Às vezes o filho não quer falar a verdade para o pai não sentir chateado com ele. Às vezes a filha não quer falar a verdade para que ele não venha ficar chateado, o pai ou a mãe. E era diferente, Paulo agia diferente. Esse Deus em que vocês já conhecem, eu conheço. Este é o Salvador. É a diferença do Evangelho que Paulo pregava para o Evangelho que pregamos hoje. Simples assim. Mas eu quero nessa noite fazer com que você entenda, diante do Espírito Santo de Deus, diante da presença do Senhor Jesus, que muitas das vezes você, meu irmão e minha irmã, que tem se acovardado na presença do Senhor, tem tido vergonha de falar deste Evangelho, ou às vezes tem lugar que você tem passado até de liso para que alguém não vos reconhecesse. O Espírito Santo nessa noite, ele encontra você, ele quer te alertar, porque se nós não anunciar este Evangelho, se nós não anunciar esse Deus verdadeiro, se nós não falar a verdade a este mundo, nós seremos covardes, e covardes não têm direito de entrar no céu. O homem covarde, a mulher covarde, ele não terá o direito de morar na glória, porque ele não tem certeza em quem ele tem crido. Ele tem vergonha de tudo e de todos, mas ele não tem vergonha de mentir, ele não tem vergonha das coisas desse mundo, das imundícias dessa terra, mas no Evangelho ele se envergonha. E é justamente isso que esse homem queria mostrar: a coragem. Se ele fosse um medroso como nós, ele disse: eu não vou anunciar não. Homens que foi preso, que foi apanhado de chicote, mas ele não deixou de falar a verdade. Hoje nós queremos ser cristãos, mas temos vergonha de regaçar a manga da camisa e bater no peito. Eu sigo esse Deus verdadeiro. Aonde está a sua coragem, meu irmão e minha irmã? Você começa a andar, caminhar com algumas pessoas que não acreditam. Às vezes, muitas vezes, daqui a pouco você está igual a ele e ele nunca é com você. Está mais fácil hoje uma pessoa que não acredita levar um crente para o mundo do que um crente trazer ele para a casa de Deus. E eu não estou culpando vocês não. Eu não estou jogando pedra em vocês não. Pode estar acontecendo comigo também. Quando eu prego para vocês, quando eu falo para vocês, a palavra já falou primeiro comigo. Eu estou aqui nessa noite para alertar a vocês e a mim também, para que tenhamos cuidado, para que Jesus volte e nós não ficamos junto com nossos amiguinhos, junto com nossos colegas, falando as palavras deles, ouvindo palavra, rindo das piadas, meus amados irmãos, acompanhando a quem não quer servir ao Senhor. Paulo, quando chegou naquela cidade, ele começou a anunciar o Evangelho. Ele não foi procurar os grandes da cidade para acompanhar eles, não.
Se quer vir comigo, sirva ao Senhor Jesus. E ele nunca saiu de uma cidade que ele não deixasse as marcas. Alguém ia deixar ali. Alguém ia deixar ali anunciando o Evangelho. Isso é poder de Deus. Aonde está a tua fé, meu irmão? Jesus está voltando. Ah, meus amados irmãos, nós estamos vivendo momentos de fim de carreira. Nós estamos vivendo um momento, amados irmãos, que parece que está tudo bem. Nós estamos vivendo momentos que parece que as coisas estão razoavelmente bem, mas as coisas não estão bem, não. As coisas estão de mal a pior. A fé do homem, a fé da mulher, cada dia vai se desviando. Pessoas que às vezes você nunca imaginava desviando dos caminhos da verdade do Senhor. Pessoas que às vezes você conhece há muito tempo servindo ao Senhor, de repente você encontra, você fica de boca aberta por ver a situação. Isto é o Evangelho defasado do século 21 em que nós estamos vivendo. Isso é bom? Não, isso não é bom. Isso é horrível. Porque com isso o inimigo está ganhando tempo, está ganhando espaço na vida do homem, na vida do ser humano, rebatando, massacrando, arrancando, matando a fé do homem, a fé da mulher. Nós estamos vivendo uma época de levantar a cabeça e não de nos curvar. Se nós nos curvar a cabeça, nós estamos dando um lado para o inimigo aproveitar da nossa fraqueza. Nós temos mais que nunca levantar a nossa cabeça e dizer: eu sirvo esse Deus com sinceridade, com verdade. Nós vamos viver, vamos servir ao Senhor por interesse, nós vamos servir ao Senhor por coisas simples, nós servimos ao Senhor com o desejo de morar no céu, com o interesse de morar com Cristo. Meus amados irmãos, enquanto a fé do homem ela vai desviando, a sua tem que crescer. Enquanto a fé do homem vai se acabando, a nossa tem que crescer, a nossa tem que aumentar. Mas não é aumentar na iniquidade, não é aumentar, meus amados, nas idolatrias, não é aumentar na vaidade, é aumentar na presença do Senhor, é aumentar diante do Senhor. A nossa fé tem que crescer. Nós temos que anunciar o Deus verdadeiro, honrar o Deus que tem nos salvado. É por isso que estamos aqui. Não estamos aqui para agradar alguém, simplesmente com muita honra o nosso Deus. Por isso que estamos aqui. Esse é o motivo, meus amados irmãos. Como que você tem honrado ao Senhor? Como que você tem vivido essas últimas 24 horas para Jesus? Você tem sido verdadeiramente cristão? Você tem servido realmente ao Senhor? Ou estamos vivendo no mundo humilhando? Maria vai das outras. Como que está a sua convivência com o Espírito Santo? Eu gostaria de nessa noite perguntar a você: como que você tem vivido as últimas 24 horas com o Espírito Santo? Como que você tem vivido as 24 horas esperando Jesus ou não? Quantas vezes você tem falado com Deus, o Criador, nessas últimas 24 horas? Quantas palavras você falou nessas 24 horas?
Quantas agradou o Senhor e quantas desagradou? 50%? Para o Senhor não serve. Eu gostaria que você nessa noite pensasse comigo. Será que pregar o Evangelho sincero foi só para nossos irmãos do passado? Ou precisa ser no presente momento em que estamos vivendo? Eu quero que cada um, inclusive, coloque a vida na presença do Senhor nessa noite. E comece a analisar diante do Senhor como foi a nossa vida. Não vamos muito atrás, porque senão iremos nos decepcionar. Como foi a nossa vida nessas 24 horas para Jesus? Se você esteve doente, foi uma maravilha, porque você não cansou de buscar. Se ficou doente nas últimas 4 horas, nunca lembra do Senhor preocupado. Mas se você olhou no seu lado, dinheiro no bolso, dinheiro na conta, emprego bom, carro para andar, família maravilhosa, saúde. Isso é o mundo. Porque quando a nossa vida está dessa forma, nós é muito fácil para esquecer do nosso Criador. Isso é o perigo para o crente. Quando as coisas vão mal em nossas vidas, quando as coisas vão ruim, nós temos momentos de oração, nós temos um jejum, nós temos um momento de leitura. Mas quando as coisas estão boas, nós esquecemos que atrás disso, ou na frente disso, existe um Deus que está nos proporcionando tudo. Que nessa noite, você, meu irmão e irmã, analisa em sua vida como foi 24 horas antes na presença do Senhor. Pergunta para Jesus, se nesse tempo Jesus voltasse, como que estaria você agora na presença do Senhor? Como que eu poderia estar agora na presença do Senhor? Nós gostamos de pregar, nós falamos, nós gostamos de mostrar o pecado no outro e às vezes esquecemos de nos corrigir. Somos seres humanos, sujeitos ao pecado. E quero vos dizer, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, anuncia esse Deus verdadeiro em que Paulo anunciou a esse povo que não conhecia, não obedecia ao Deus verdadeiro. Mostra para o mundo, olha o Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Mas, oh Maria, por que você está diferente? Por que você está estranho? Não, eu não estou estranho, eu estou bem. Eu sirvo ao meu Jesus. Ah, mas eu também sirvo. Pode até servir, mas Jesus se serve diferente. Com amor, com carinho, com caráter, com humildade. Nessa noite, deixe o Espírito Santo completar no seu coração essa palavra. Não envergonhe nunca de Cristo, porque senão você está perdendo os seus últimos dias de vida. Mas por que os seus últimos dias? Porque nós vivemos muito pouco. Nós vivemos pouco demais.
Nós precisamos ser inteligentes para aproveitar esse Deus verdadeiro que nós servimos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você, a partir deste momento, comece a analisar como você tem se colocado, se posicionado na presença do Espírito Santo. Nunca deixe de fazer análise como que você está na presença do Senhor. Nunca deixe de se colocar na presença dEle e até mesmo pedir perdão de algumas falhas porque temos. E é dessa forma, se você assim quiser, nós iremos alcançar a glória em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês, a nós, que podemos alcançar os nossos objetivos. E o objetivo melhor é servir a Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja mensagem maravilhosa. Qual autor é Jesus Cristo, mais levantou esse personagem para trazer essa mensagem para nós. Hoje, um homem que não tinha vergonha de ser servo do Senhor. E nós somos mensageiros de Cristo também. Cada um de nós podemos falar da palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Não devemos nos privar disso, somos cristãos em qualquer lugar. Não podemos deixar que o mundo nos puxe. Temos que brigar por isso e lutar sobre isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos levar o nosso joelho e falar com o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Deus Santo. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso eterno e poderoso Pai que está no céu, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós curvamos nossos joelhos pela terceira vez aqui nesta casa de oração. E nesta hora, para agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, agradecer ao Senhor pelos coxos, Pai bendito, pelos testemunhos, agradecer ao Senhor, Pai, pela tua palavra, no nosso coração, nesta noite, Pai bendito, nós damos graça por cada um dos irmãos que se faz presente na tua casa. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor leve a nós em paz para os nossos lares provisórios. O Senhor nos guarde em tuas poderosíssimas mãos, livrando nós dos males. Nós pedimos ao Senhor esse bênção e nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amada igreja, chega no tempo escuro e vamos terminar o culto, mas os irmãos fiquem aí para receber os avisos. Amém? Glória a Deus. Nós temos um culto de louvor, adoração ao Deus nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. A paz de Deus